Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais um vídeo de outro patamar ou 8 patamar. Enfim, é impossível você, torcedor rubro-negro que está me assistindo nesse momento, não estar desse jeito aqui, ó, com um sorrisão no rosto. Você tem que estar muito feliz, não só pela goleada aplicada pelo Flamengo em cima do Vitória no Maracanã, mas pela maneira que essa goleada foi construída. Foi uma maneira extraordinária. E como esse é meu primeiro vídeo pós-goleada, eu vou trazer aqui alguns detalhes que me chamaram a atenção nesse jogo do Flamengo, e vários detalhes. Não é a atuação de um jogador só, não. Inclusive vou eleger o melhor em campo. Difícil, tarefa muito difícil, mas vou dar o meu palpite e os meus argumentos, e você vai ouvi-los e aí vai mudar de opinião ou não também. Enfim, a gente vai trazer informação também sobre Lohan, jogador está de saída do Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes, para onde ele vai, se o Flamengo vai ganhar dinheiro, se é empréstimo, se é venda. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. E tem também renovação de contrato. Essa é a meta do Flamengo entre os dirigentes, e a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto também. Isso tudo e muito mais agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Mengão e automaticamente conhecer o canal Vene Casagrande, se inscrever e a gente conseguir chegar a 400 mil inscritos. Vamos lá, pessoal. Repito, é o meu primeiro vídeo pós-goleada. Graças a Deus, muitos afazeres, muitos trabalhos nas outras redes sociais também. Podem me seguir por lá, no Instagram, no Twitter, @Vene Casagrande. Gente, foi uma vitória, assim, extraordinária. O placar foi 8-0, mas poderia ter sido 10-0, sem sombra de dúvidas. Não é exagero. No primeiro tempo, 4-0, poderia ter sido 5, 6, nenhum exagero. E foi uma atuação muito boa de todos os jogadores. Eu não vou nem mencionar a questão do Rossi, porque de fato ele nem trabalhou. O Vitória não ofereceu perigo. Mas não ofereceu perigo por quê? Porque o Flamengo está muito bem montado defensivamente, muito bem montado no meio de campo e na parte ofensiva. Quando o Flamengo aproveita as oportunidades que cria, acontece o que aconteceu contra o Vitória. É goleada e é uma goleada histórica. Em pontos corridos, o Flamengo nunca tinha feito 8 gols. A última vitória em Campeonato Brasileiro por 8 gols havia sido em 81, ainda na época do Zico, contra o Fortaleza. E o Flamengo supera agora o Vasco da Gama na edição desse ano, porque o Vasco havia aplicado 6-0 em cima do Santos, mas o Flamengo agora fez 8-0. E foi uma vitória, assim, repito, gente, magnífica para o torcedor rubro-negro, aquele torcedor que gosta de cobrar espetáculo, viu o espetáculo de perto no Maracanã. Inclusive fica aqui meu elogio aos torcedores rubro-negros. Não é fácil colocar mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã em um jogo numa segunda-feira, 9 horas da noite. Para mim é o pior horário possível para uma partida de futebol. Mas enfim, parabéns aos rubro-negros, fizeram uma linda festa. Parabéns ao Pedro, que voltou a jogar bem, resgatou a sua felicidade. A gente pôde ver com o passar do tempo que Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, salvar esse jogador. Um jogador que é nato, sabe fazer gol muito bem. E estava num momento infeliz, mas o Felipe Luiz conseguiu resgatar a alegria desse jogador, está voltando a performar. Mas para mim o melhor em campo foi o Samuel Lino. 2 gols, 3 assistências em 63 minutos em campo, que ele foi substituído. Inclusive quem entrou no lugar dele entrou muito bem, se eu não me engano foi o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, enfim, todos jogaram bem. Não tem como fazer uma crítica a ninguém, muito pelo contrário. Elogiar também a dupla Jorginho e Saul. Inclusive fica meu elogio ao Felipe Luiz pela flexibilidade dele, porque antes ele via o Saul como um meia, e aí ele passou a enxergar o Saul como volante. Deu certo, os dois juntos, Jorginho e Saul, em 18 jogos juntos, são 16 vitórias e 2 empates. É um número absurdo, gente, é um número absurdo. Eles jogaram juntos no Chelsea e agora estão no Flamengo. Todos jogaram muito bem, mas para mim o Samuel Lino foi o melhor em campo. E o Flamengo, repito, defensivamente está muito bem, ofensivamente melhor ainda. O Felipe Luiz conseguiu aquilo que poucos treinadores conseguem, o tal equilíbrio. Ele conseguiu. O time está muito bem em todas as fases do campo, em todos os setores do campo.
Na lateral esquerda, se o Alexandro sai contundido, entra o Vinha, que é um baita jogador. Na lateral direita, o Varela está jogando muito bem, mas tem o Emerson Royal brigando por uma vaga. Gente, assim, o elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é ótimo. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se o seu treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar muito bem, ele vai se reinventando com as necessidades e com o passar do tempo. Ele não tem nenhum ano como treinador do Flamengo. E ele está conseguindo construir isso tudo. Vai ser campeão? Eu acho que o Campeonato Brasileiro será campeão. Da Libertadores, não tem como a gente saber, muito menos do Campeonato Brasileiro, mas beleza, é meu achismo. Eu acho que do Brasileiro o Flamengo dificilmente perde esse título. Na Libertadores, por ser mata-mata, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Sobre a torcida, elogiei, vou elogiar novamente, porque já esgotou o ingresso para domingo. Flamengo e Grêmio, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. 60 mil vendidos, mais de 64 mil emitidos, mais um jogo de casa cheia. Passado o jogo, campo e bola, está tudo muito bem, obrigado, mas a diretoria do Flamengo não está satisfeita e corre para tentar a renovação de contrato de Felipe Luiz e também vai pensar na renovação de contrato de Arrascaeta, que novamente fez uma baita partida também. Então a diretoria do Flamengo entende que o elenco está tudo bem, contratação, só se tiver oportunidade de mercado, o Flamengo não pretende ir forte. Precisamos reforçar um setor, não tem isso. Pelo contrário, o Flamengo agora tem que trabalhar em algumas saídas. Tem alguns jogadores, o elenco, a gente sabe que está um elenco muito grande. Vários jogadores não são relacionados. Michael, Juninho, Vitor Hugo. E tem um que está de saída, a gente vai contar já. Mas antes, só focando nessa informação, o Flamengo está buscando aí a renovação de contrato de Arrascaeta. É a próxima meta da diretoria do Flamengo, digamos assim, porque é um jogador extremamente importante. Mas calma, gente, isso não vai acontecer nesse mês, não é assim, é algo conversado, eles vão conversar, enfim, mas a ideia da diretoria é sim renovar o contrato de Arrascaeta e também de Felipe Luiz, lembrando que o contrato do Felipe Luiz é até dezembro desse ano. E sobre saída, Lohan, um jogador que inclusive jogou o Mundial Sub-20, eu fiz um vídeo aqui falando que essa partida do Mundial Sub-20 contra o Barcelona deixou muito claro, muito nítido. Foi um baita exemplo para aqueles que se perguntam por que o Lohan não tem oportunidade no time profissional. Por conta da atuação dele contra um Barcelona Sub-20. Um jogador sem intensidade, não faz recomposição defensiva. Hoje, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, um jogador como esse não vai ter espaço. E por conta disso, o Lohan não tem espaço. E por ele não ter espaço, ele vai ser negociado. E o Pisa, da futebol italiano, fechou um acordo com o Flamengo aí para ter Lohan. O Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros pelo empréstimo, tá? E terá uma cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros quando ele bater uma meta estabelecida em contrato, e o Flamengo vai manter 50% desse atleta. Ou seja, se futuramente ele for vendido, sei lá, vamos falar aí, 20 milhões de euros, o Flamengo terá direito a 10 milhões de euros. Então, o Lohan está de saída do Flamengo e vai atuar no futebol italiano. Esse Pisa subiu agora para a Série A do futebol italiano, só para vocês terem essa informação. Dito isso, galera, vou correr porque eu tenho mais trabalhos a fazer nas outras redes sociais. Não deixem de me seguir por lá. Para aqueles que gostam de a agenda do Flamengo, deixa eu pegar aqui, porque o Flamengo jogou no grupo aqui da assessoria. Qual é a agenda do Flamengo para essa semana? O Flamengo folga nessa terça-feira, folga justíssima, né? Depois do 8-0. O Flamengo vai treinar na quarta, 9h30, quinta, 9h30, sexta, 9h30, sábado, 9h30 da manhã e domingo pega o Grêmio, 4 horas da tarde no Maracanã. Eu fico imaginando os jogadores do Grêmio pensando, meu Deus, a gente vai enfrentar o Flamengo. Gente, o Flamengo está em outro nível, tá? E, assim, nem falei lá no começo do vídeo, mas eu vou falar aqui agora, porque eu já falei em outras oportunidades, em outros lugares. O Flamengo nem chegou ao seu ápice na temporada. O Flamengo ainda vai evoluir mais. Vocês vão ver setembro e outubro como é que o Flamengo vai estar em campo. Por que eu estou falando isso? Porque o Samuel Lino ainda busca a sua melhor forma física, o Saúl ainda busca a sua melhor forma física, o Carrascal ainda vai ter mais minutagem, o Emerson Royal vai ter mais minutagem, melhor forma física. Gente, é um Flamengo avassalador e tem muita gente se tremendo, eu sei que estão se tremendo. Valeu, galera. O Flamengo continua líder isolado do Campeonato Brasileiro.
tem o Grêmio agora, enfim, muita coisa para acontecer. Eu particularmente estou muito animado com o Flamengo. Tamo junto, galera. Fui!